Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um Aceita Pix. Hoje estou recebendo aqui no meu podcast uma grande amiga querida, Fanny Nogueira, advogada em Direito Imobiliário. Seja muito bem-vinda, Fanny. Obrigada. Obrigado por você ter aceito o convite, de estar aqui contando um pouquinho sobre o seu trabalho e sua vida. Pessoal, vamos lá, já vamos começar aqui com a frase do dia, tá? Para você aí que é empreendedor, muitas vezes passa por bastante dificuldade, muita gente desacredita no seu sonho, né? E você não pode desacreditar, né? Então, olha lá, empreender é acreditar no invisível, até que todos consigam ver, tá? Então é isso, para você que empreende aí, tá no começo, tá mudando de carreira, quer empreender, não desista do seu sonho, tá? Então, repetindo aqui, ó, empreender é acreditar no invisível até que todos consigam ver. Tá bom? Essa mensagem é para você. Vamos lá, Fanny. Vamos começar do começo, né? Como é que o direito entrou na sua vida, né? Você vem de famílias de advogado, no colegial que começou a se apaixonar pelo direito. Como é que foi a sua trajetória dentro dessa profissão? Então, eu, na verdade, sempre gostei, assim, de filme de tribunal, sabe? Eu era fissurada, não tem nenhum advogado na minha família, mas eu tinha muita vontade. E, assim, eu sempre fui de humanas, né? Eu sempre gostei muito de ler e tudo mais, então eu tinha essa vontade de ser advogada. Mas aí a gente, acho que fantasia um pouco, né? Porque fica vendo muito filme. Não é bem essa realidade. Então, aí quando eu fui para a faculdade e me formei, aí você tem que se deparar com a justiça no Brasil, que às vezes não é tão legal, né? Às vezes é muito lenta e às vezes a justiça não é tão justa. Enfim, e aí essa questão de processo e tudo mais. Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada, eu acho, com a questão da demora da justiça e tudo mais. Mas aí eu fui dando uma volta e me tornei corretora de imóveis, trabalhei como corretora de imóveis, aí depois eu trabalhei como gerente de uma imobiliária. E aí sentindo a dificuldade que, assim, a gente tinha muita dificuldade ali na imobiliária, porque a advogada, ela não era disponível. Nunca podia, e o cliente não pode dormir, e a gente naquele desespero. Aí eu fui fazer minha pós-graduação em Direito Negocial e Imobiliário, fui estudar para isso, e aí eu comecei a advogar nessa área, e aí juntou a paixão que eu tinha para a questão do direito, da parte imobiliária, né, e o direito. Aí sim, realmente eu me encontrei no direito imobiliário. Mas quando você entrou no direito, você pensava em fazer o quê na área de direito? Ser juiz, alguma coisa? Assim, logo que eu comecei, eu tinha um pouco dessa questão de ser juíza e tudo mais. Mas aí, depois, assim, eu não sou uma pessoa muito engessada, sabe? Assim, essa questão de você ficar presa num lugar. Eu sou uma pessoa muito de estar em todos os lugares, de gosto muito de falar. Bem Então, comunicativo, né? então, eu acho que, assim, essa questão da negociação, de estar no meio das pessoas, de fazer curso, dar palestra, essas coisas, eu gosto muito disso. Então, aí eu senti que era um pouco contido, né, a questão do juiz e tudo mais. Então, não me atraiu tanto depois que eu comecei a faculdade, né? Porque assim, a gente fantasia muito quando não tá lá, né, convivendo. Mas aí depois, até fui estagiária de uma juíza e tudo mais, aí eu vi que não era tão legal assim, né? E aí, falando em direito imobiliário, muita gente não sabe o que é o direito imobiliário em si, né? Uhum. Quais áreas do direito imobiliário que o advogado atua? O que ele pode fazer? Onde que ele pode ajudar? Então, o direito imobiliário é bem amplo, né? As pessoas não pensam no direito imobiliário, porque assim, na verdade, na minha época, por exemplo, não tinha direito imobiliário na faculdade. Você não vê isso. Você vê direito imobiliário dentro do direito civil, mas não é uma coisa específica. Então, realmente, eu tive que estudar, fazer minha pós e também fazer cursos específicos de locação, cursos específicos de documentação e regularização de imóveis, né? Porque você pode trabalhar com várias coisas. Você pode trabalhar no contencioso, fazendo, por exemplo, despejo, regularização de imóveis, né, judicial. Você pode trabalhar com o não contencioso, né, que é o extrajudicial, fazendo inventário, por exemplo, em cartório, que na verdade você não é bem direito imobiliário, né, o inventário, mas assim, é uma solução quando você precisa liberar um imóvel para venda, por exemplo. Então, assim, a gente acaba
abrangendo também para essas áreas, e contratos principalmente, negócios, né, com áreas, negócios auxiliando ali também negócios de imobiliárias, principalmente corretores de imóveis, porque é uma coisa casada, né, o corretor de imóveis e a imobiliária precisa do advogado para orientar, para ver a documentação, né, para fazer o contrato. Então, nessa área também é bem legal de trabalhar. Tá. E hoje, quem que contrata a Fanny, por exemplo? Hoje eu tenho clientes que são imobiliárias, né, grandes, imobiliárias pequenas, corretores de imóveis autônomos que trabalham sozinhos, então, que me procuram para que eu faça esse jurídico para eles. E também, assim, quando uma pessoa vai comprar um imóvel, por exemplo, ou vender, ela quer um auxílio, né? Eu sempre oriento que a pessoa procure um corretor de imóveis, tanto para vender seu imóvel quanto para comprar. Mas mesmo assim, algumas pessoas se sentem inseguras. Mesmo acompanhada de um corretor de imóveis ou fazendo negócio por uma imobiliária, aquela pessoa se sente insegura. E realmente é interessante ter um advogado que vá ali olhar para os seus direitos particularmente, né? Olhar todas as certidões, ver se está tudo ok, ver toda a documentação direitinho, ver se os seus direitos estão sendo garantidos naquela negociação. E às vezes também, para a negociação é importante, porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade de negociar. E nesse aspecto, o advogado pode te ajudar bastante também. A gente tem visto aí uma grande quantidade de imóveis sendo lançados, né? Já deu boom e tal, mas ainda continua. Campinas está sendo construído prédio onde não cabe prédio. Verdade. Né? E aí, como é que fica essa questão contratual? Eu comprei um imóvel na planta, eles me entregaram e o condomínio não entregou o que prometeu. Essa pessoa que se sente lesada, ela deve procurar um advogado, ela procura a construtora, quem que ela pode procurar nesse sentido? O advogado de direito imobiliário pode ajudar? Pode ajudar. E assim, nesses casos é bem comum ter uma ação coletiva, né? Porque muitas pessoas insatisfeitas ali acabam fazendo uma ação coletiva. Eu já trabalhei com várias construtoras que tiveram problemas de entrega até de material, por exemplo, que foi prometido, né? Vinha um memorial descritivo, vinha um material e não foi entregue daquela forma. Então, a gente entra com várias pessoas, ou também pode entrar sozinho, mas normalmente o pessoal entra coletivamente para pedir, né? E tem várias outras questões com construtoras, né? Atraso de obra, tem vícios construtivos também, né? Várias questões que são pertinentes ao direito imobiliário que a gente trabalha também. Aí pensando, você falou em atraso, né? E quando a pessoa, por exemplo, ela aluga um imóvel, já contando com a data de entrega do imóvel que ela comprou, vence o contrato de aluguel, ela faz o quê? Então, assim, na realidade, por lei, né, existe um prazo, assim, uma tolerância de 180 dias para esse atraso, né? Depois disso, aí sim é passível de, inclusive, pedir perdas e danos, né? Então, ela vai analisar todos os prejuízos que ela teve, inclusive, por ficar sem ter onde morar, ter que fazer um novo contrato de aluguel, por exemplo, às vezes de um ano, que daí teria que pagar multa para sair, etc., né? São muitas questões envolvidas, e aí sim pode pedir as perdas e danos referentes a todo o prejuízo que ela teve em virtude desse atraso. Tá, e pensando na imobiliária, eu tenho uma imobiliária. Uhum. Eu obrigatoriamente preciso ter um advogado comigo. Para geração de contrato, para... É o ideal. É o ideal, seria o ideal. Uhum. É uma garantia ali para ambos os lados, né? Porque que acontece, na verdade? O corretor de imóveis e a imobiliária, eles têm responsabilidade civil em cima, né, daquele processo que está sendo feito, tanto a locação quanto a venda, né? Então, o que acontece? Se você não tem um jurídico que vá te ajudar, que vá analisar realmente todas as certidões, que vá fazer um contrato bem estruturado, e assim, vou pegar um modelo de contrato. É complicado, porque o contrato, ele é muito delicado, né? Se você muda uma coisa no contrato, você tem que mudar todas as outras cláusulas que são pertinentes àquela mudança, então você tem que observar com muita cautela. E até mesmo na negociação é importante ter alguém que saiba para poder conversar, né? Porque às vezes o corretor não tem esse jogo de cintura, né? E então quando você tem um advogado, um jurídico, né? Você divide essa responsabilidade,
né? Então, por exemplo, eu entrego um relatório de análise de risco super completo, com todas as certidões, mostrando se tiver um apontamento nas certidões, que o fato de ter um apontamento nas certidões não significa que você não possa fazer a compra daquele imóvel, desde que você esteja ciente do que é aquele apontamento, né, de quais as consequências daquele apontamento. Então, o relatório que eu emito é assinado por mim com todas as certidões, com todas as explicações pertinentes ao que veio, né, toda a documentação daquele imóvel. Então, eu também vou correr atrás depois de regularizar o imóvel de alguma forma. Por exemplo, se houver necessidade de fazer alguma averbação, alguma regularização nesse imóvel para que ele esteja apto para ser vendido, eu também vou fazer isso, né, vou orientar as partes para que a gente consiga entrar numa negociação segura, sem risco tanto para a imobiliária que está intermediando e pode ser condenada a indenizar as partes se cometer um erro aí nesse processo, quanto para as partes mesmo se sentirem seguras e de falar com o advogado, as partes se sentem mais seguras também, né? E acontece, né? Às vezes a pessoa vai no cartório assinar alguma coisa, não está atento no contrato que está assinando, tem dado errado, tem informação errada, e o jurídico pode auxiliar tudo isso aí. E assim, eu sabe o que eu sinto? Às vezes os clientes, né, eles têm muita dificuldade, assim, falam pra mim, Fanny, qual que é o próximo passo? Porque eles não sabem muito bem, eles se sentem um pouco perdidos. Às vezes o cliente que tá com um corretor de imóveis, ele se sente perdido. Então, a gente tá ali para poder mostrar o próximo passo, né, para mostrar todas as etapas que vão ser seguidas ali e que ele se sinta seguro em cada uma das etapas. Então, para que quebre essa insegurança do cliente, sabe? E aí, pensando em contrato de compra e venda e locação, tem algum que é mais tranquilo de se fazer? Ou os dois têm o mesmo trabalho? Na realidade, o que acontece? Hoje em dia, né, a gente tem muitas pessoas que trabalham com contrato de locação, aquele modelo que vira praticamente um contrato de adesão. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as irregularidades que a gente apresenta nesse contrato de locação, porque, por exemplo, a gente vê o Quinto Andar agora sofrendo aí uma avalanche de ações indenizatórias. Então, assim, eu sempre oriento as imobiliárias a trabalharem porque é a prática. Não, a prática não, você tem que trabalhar de acordo com a lei de locação. Porque se a prática na sua região está contra a lei de locações, você pode ter problemas. Não adianta falar que é de praxe. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não cometer as irregularidades que, por exemplo, aconteceu aí com essa imobiliária que hoje está sofrendo uma série de ações. Então, para você não ter esse problema e também não ser visto pelo seu cliente como uma empresa abusiva, é importante você analisar caso a caso, não ter um contrato assim que você enfia goela abaixo do seu cliente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o contrato de locação. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o contrato de compra e venda, ele tem muito mais nuances, porque cada negociação, ela é muito específica. Depende muito de cada detalhe, né? A gente tem com permuta, com dação em pagamento, uma série de detalhes, a forma de pagamento pode ser de tantas formas possíveis, né? Pode ter cláusula resolutiva ou não. Então, eu acho que o contrato de compra e venda, assim, ele me encanta mais nesse sentido, porque ele é mais desafiador. Né? O contrato de locação, a gente tem muitas limitações da lei, que a lei de locações, em uma série de artigos, ela é uma norma cogente, ela te obriga a seguir, ela dá algumas brechas para você, né, salvo disposição em contrário, que são as brechas que a lei dá para você poder ali mexer no contrato, mas ela engessa muito mais do que você pode ali ter uma abertura maior no contrato de compra e venda, entendeu? Quando uma pessoa vai alugar um imóvel, ela precisa de um fiador, né? E aí a vida inteira eu ouvi, nunca seja fiador de ninguém. E tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, em encontrar um fiador. Uhum. Né? Hoje existem soluções alternativas para quem não tem fiador? Tem várias soluções. Hoje, por exemplo, a gente tem a caução, né? Só que a caução se limita a 3 aluguéis. Título de capitalização, antigamente ninguém queria, porque ele era a partir de 6 aluguéis, mas hoje a gente tem título de capitalização a partir de 3, então já se tornou um pouco mais popular.
Tem o fiador profissional, que eles falam, que é que você... até a Quinto Cred tinha, né, o fiador profissional, mas agora eles fecharam essa parte. Então, tem outras empresas, como a Loft, por exemplo, que servem como fiador profissional, que você assina um contrato com a empresa e ela garante, a partir do primeiro dia de atraso do aluguel, ela vai lá e paga o aluguel, e aí ela te cobra depois. Então, e a taxa deles é um pouquinho menor do que um seguro-fiança, por exemplo. E tem o seguro-fiança, que, na minha opinião, é uma das melhores garantias que existe. Você pode procurar um seguro-fiança também que te dê algum benefício, sabe? Porque tem alguns que tem, chaveiro, essas coisas assim. Então, eu gosto muito do seguro-fiança. E qual que é o risco de ser fiador de alguém? Um monte de gente fala, né? Não seja fiador de ninguém, não seja fiador de ninguém. Então, o pessoal fala muito isso porque, assim, o fiador, normalmente, quando ele assina um contrato de locação, ele abre mão do benefício de ordem. Que significa isso? Significa que o benefício de ordem significa que primeiro teria que ser cobrado o locatário para depois ser cobrado o locador. Quando ele abre mão desse benefício, ele pode ser cobrado de alguma dívida logo que o locatário ficou inadimplente, ele pode ser cobrado, né? Sim. Então, aí ele está abrindo mão desse benefício, entendeu? Então, o fiador já pode ser cobrado logo de cara, no primeiro dia de atraso já pode ser cobrado. E também, assim, normalmente, as pessoas confundem um pouco, né? Porque falam que o fiador está dando um imóvel em garantia. Na verdade, ele não dá um imóvel em garantia, tá? Ele apresenta um imóvel como prova de solvência, né? Existe a possibilidade de você dar um imóvel em garantia, mas isso é caução com garantia de imóvel, não é fiador. Então, aí, no caso, ele apresenta esse imóvel como prova de solvência, e aí você pode averbar nesse imóvel que tem aquela dívida e tudo mais. Então, para ele vender o imóvel fica mais complicado. Então, ele pode ter que arcar com a dívida aí do locatário. Qualquer dívida do locatário, por maior que seja, ele pode ter que arcar com essa dívida. Então, é por isso que ninguém quer ser fiador de ninguém, né? Agora eu entendi. Vamos lá. Quando eu coloquei, a gente sempre posta aqui no Instagram, quem vai participar do nosso podcast, abre uma caixinha de perguntas. Uhum. Tá? Então, tem algumas perguntas aqui que eu vou te fazer, e aí sinta-se à vontade para ir respondendo. Tá? Estou vendendo uma casa e gostaria de saber se eu poderia contratar o seu serviço pontual. Ah, pode sim. Então, eu tenho muitos clientes que me procuram, tanto pessoas que estão vendendo ou comprando, mesmo quando estão acompanhados de um corretor ou de uma imobiliária, que se sentem mais seguros na minha companhia, né? Para que eu avalie o contrato, se o contrato está equilibrado, se o contrato está garantindo todos os direitos, né? Tanto do comprador quanto do vendedor. E, no caso, se você é o comprador, se você é o vendedor, né? E ver as certidões, tudo certinho, né? Ajudar na negociação, tudo isso, assim, eu acompanho, sim, faço. Tanto se a pessoa está com uma imobiliária ou não, mas, assim, eu sempre recomendo que esteja acompanhado de corretor de imóveis e de imobiliária, ou de uma imobiliária, né? Mas mesmo acompanhado da imobiliária, eu também faço essa assessoria, entendeu? E aí, para quem quiser te procurar, te contratar, como faz? Já estou antecipando aqui uma parte do podcast. Muito bom. Pode me chamar pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 19-981-88345. Ou, se quiser me chamar pelo Instagram também, que é mais fácil, é @faninogueira. E aí pode me chamar por lá também que a gente conversa. Aí, Daniel, na parte lá de edição, coloca lá o WhatsApp e Instagram, tá? Por gentileza. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui, ó. Essa aqui acho que você deve receber muita pergunta dessa, né, ó. Sou corretor e estou abrindo uma imobiliária. Você trabalha com pequenas imobiliárias? Trabalho com corretores autônomos e com pequenas imobiliárias. Inclusive, assim, eu gosto muito dessa área, né? Então, assim, eu já fui gerente de imobiliária, então tem, assim, algumas imobiliárias que abriram e eu comecei desde o comecinho, assim, com eles. E quando pode eu era até pequena. Dar dica sem ser do jurídico. Exatamente. Né? E até coisas assim, por exemplo, é muito bacana ver a imobiliária crescer, né?
Eu tenho alguns clientes que eu comecei do nada, assim, e hoje eu vejo que estão enormes, assim, é muito bonito de ver. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aí de imobiliária, de direito imobiliário, de imobiliárias pequenas. Pensando aí em internet, home office, é, você consegue atender alguma imobiliária que não seja de Campinas, por exemplo? Consigo, porque o que acontece? Eu atendo, inclusive, eu atendo Sumaré, atendo Hortolândia, atendo Paulínia, mas eu consigo até mais longe. Eu tenho, para você ter ideia, eu tenho clientes no Rio de Janeiro, em Ipanema, eu tenho cliente em São Paulo, porque hoje em dia, praticamente, a gente faz tudo online. Faço reuniões online e as assinaturas também são online. E até mesmo a escritura, por exemplo, a gente consegue assinar pelo e-notariado. Então, eu tenho feito muitas escrituras fora daqui, né? Monte Sião, Minas, para várias regiões de Minas Gerais, Belo Horizonte, o Rio mesmo, São Paulo, não tem limite, porque é tudo online, a gente consegue. E os cartórios também, né? Eles estão muito. Tá muito fácil hoje fazer tudo pelo e-notariado, então tá tranquilo. Então, quem quiser. Quem quiser pode me chamar. De qualquer canto do mundo. Né? Exato. E também eu faço muita venda internacional. Muitas pessoas de fora do Brasil, Portugal, Itália, Espanha, França, Estados Unidos. Tem muito cliente que mora lá e tem investimento aqui. Tem investimento aqui, acabou indo embora e tem um imóvel aqui e acaba querendo vender porque não quer mais ter nenhum vínculo aqui. Então a gente ajuda também, é bem legal. Ó, a gente tem mais um aqui, já está até correndo o nosso tempo, mas vamos que dá tempo de fazer essa última aqui. Fanny, você trabalha com vendas e locação? Trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com locação, mas assim, eu trabalho com os dois, né? A locação é muito bom, assim, a gente faz um trabalho completo na parte de administração também. Então, assim, uma coisa que os corretores têm um pouco de dúvida é que assim, o corretor ele acha que ele precisa ter um CNPJ para administrar a locação, e ele não precisa, né? Basta ele ter um CRESS pessoa física, ele pode administrar locações. E eu dou todo esse suporte também para o corretor. E a parte de compra e venda também. Então vamos pegar uma consultoria grátis rapidinho. Tá bom. Sou corretor, quero abrir minha imobiliária. Qual que é o primeiro passo para isso? Você vai precisar fazer o contrato social. Então é importante, se você for ter sócios e tudo mais, é legal fazer um acordo de sócios também. Porque no contrato social você vai ter lá o básico e no acordo de sócios você pode determinar mais detalhes. E aí, toda vez que você quiser mudar o acordo de sócios, você muda sem precisar mudar na junta comercial. Então é interessante. Esse acordo você faz? Faço tanto o contrato social quanto o acordo de sócios. Aí você vai ter o CNPJ, você vai precisar registrar esse CNPJ no CRESS, para você ter um CRESS jurídico. E a partir daí você pode trabalhar como imobiliária. Você tem que ter um nome que no CRESS. Então você precisa se preocupar tanto com o registro de marca quanto com o CRESS, se já tem uma imobiliária registrada com aquele nome no CRESS. Então tem que verificar isso direitinho. E também tem, no contrato social tem algumas cláusulas específicas que o CRESS exige. Então tem que se atentar a esse detalhe. Tá lá, o pessoal acha que faz o curso de corretor e abre imobiliária. E aí é importante ter um bom contador também para te orientar com relação aos impostos, tudo bonitinho. É muito importante você ter um bom contrato feito com os corretores que prestam serviço para você não ter problema depois de ter uma ação trabalhista, etc. Então, isso é fundamental. Contratos de parceria também, quando você for fazer uma parceria com um corretor autônomo ou com uma outra imobiliária, é fundamental ter um bom contrato de parceria. Ter processos. Então, assim, analisar quais são os seus processos para você conseguir treinar bem os seus corretores, dar treinamento constante para os seus corretores. Inclusive, eu dou treinamento para os meus clientes, todos os meus clientes têm treinamento tanto de locação quanto de compra e venda, para estar bem afiado com o cliente e para que a nossa comunicação seja mais fluida também. E aí é trabalhar. Ter um marketing bom também. Isso é fundamental. Isso aí, é fundamental. Para atrair os leads, os clientes. E é isso, tá sempre treinando os corretores para um bom atendimento também. Tá, a gente tem visto muito, hoje em dia, imóvel com corretor exclusivo, é isso? Exclusividade. Exclusividade.
E aí, o que é a exclusividade? Isso tem um contrato? Como é que Tem funciona? que ter um contrato. Se não tiver um contrato com o prazo específico da exclusividade, né, tem que estar lá no contrato, ela não é válida, né? Mas a exclusividade, ela é muito positiva, na minha opinião. Por quê? Quando você tem um contrato de exclusividade, a imobiliária, ela investe mais naquele imóvel. Ou seja, por exemplo, eu trabalho com imobiliárias que fazem filmagens muito legais, fotos profissionais, tem drone, tem toda uma edição daqueles vídeos, etc. Vai para as redes sociais, YouTube, Instagram e tudo mais. Então, a imobiliária vai investir muito mais no seu imóvel quando você dá exclusividade para ela trabalhar, né? Além disso, a avaliação que a imobiliária faz do seu imóvel é muito mais consistente. Você tem que ouvir também a avaliação, porque não adianta você querer vender um imóvel e estar numa ilusão de um valor. É importante saber o real valor do imóvel para que você não se iluda, para que você consiga vender o imóvel pelo preço justo. E então, assim, todo esse trabalho é um trabalho jurídico também, porque antes de chegar no momento da venda, vai ser analisada essa documentação quando pega a exclusividade. Então, a documentação é analisada desde o início, ou seja, não vai chegar na hora de vender e ter uma surpresa com a documentação, que precisa regularizar ainda e tudo mais. Então, é muito mais eficiente o processo de venda quando você dá exclusividade para uma imobiliária. Tá, eu tenho um imóvel e aí a imobiliária me propõe lá exclusividade. Isso não significa que a comissão dela é maior. É só um trabalho, Exato. um esforço maior que ela vai ter colocar o investimento para vender. Isso. Ela, na verdade, o que acontece? Ela pode vender em parceria, ou seja, qualquer corretor pode chegar em você e falar, eu quero comprar seu imóvel. Você fala, vai procurar a imobiliária tal. Isso te dá muita segurança também, porque é um filtro. Não é todo mundo entrando dentro do seu imóvel. Né? É um filtro, porque a imobiliária vai avaliar todos esses possíveis compradores direitinho, então isso é muito bom. E ela pode ela mesma vender ou vender em parceria. E a comissão vai ser acordada entre as partes. Então, você vai acordar a comissão geralmente é 6%, vai colocar lá a comissão no contrato, mas não significa que é uma comissão maior. Pode ser uma comissão normal de 6%, ou enfim, se negociarem de forma diferente. Mas você vai garantir que vai ter um investimento tanto de energia quanto de marketing, de tráfego pago, etc. Tudo isso no seu imóvel. Maravilha. Passa rápido, né? É verdade, olha. Bom, Fanny, a gente chega ao fim do nosso bate-papo, primeiro bate-papo. Quem sabe a gente não marca outro, por mim, a gente já pode... Já fica mais umas 2 horas conversando. Mas queria mais uma vez te agradecer, tá? De estar presente aí, de trazer esse conhecimento, tirar as dúvidas do pessoal. Se você quiser deixar alguma consideração final, fique à vontade. Eu que agradeço, foi ótimo. Fiquei um pouco nervosa, mas tudo bem. Não, é isso, acho que eu realmente gosto muito do que eu faço, tenho um carinho muito grande pelo meu trabalho, então, assim, eu faço com muito amor, com muito cuidado e eu fico feliz de falar do meu trabalho, então... O olho brilha, né? Fiquei feliz, foi bem legal, gostei. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí. Bom, pessoal, esse foi mais um Aceita Pix, o podcast onde tudo é assunto, e fique ligado no próximo episódio. Valeu!